Fluminense empataram pelo placar de 0-0. No Maracanã terminou a vitória do Flamengo 3-0. Então a situação é a seguinte, a Gabriela Ribeiro até conversou um pouco ali com o Gustavo Gomes, né? Passou sobre esse assunto. Na próxima rodada já poderemos ter a definição do campeonato. Caso o Flamengo vença o Atlético Mineiro e o Palmeiras perca para o Grêmio, o campeonato estará decidido na próxima terça-feira com o Flamengo campeão. Se o Palmeiras empatar, o campeonato não termina, né? Porque aí a questão iria para os critérios de desempate e não daria matematicamente ainda o título ao Flamengo. Mas a situação é essa. O Flamengo pode definir o título na próxima rodada com derrota do Palmeiras para o Grêmio, repito, e vitória do Flamengo contra o Atlético Mineiro. Vamos falar muito sobre esse jogo, também do Palmeiras contra o Fluminense, também do jogo do Flamengo contra o Bragantino, além da vitória do Botafogo. Mais cedo o Botafogo fez 3-2 no Grêmio. Tô aqui com o Carlos Eduardo O Mansur, com o Alex e com vocês aí de casa. Então, vão lá no X, no Twitter, por meio da hashtag troca de passes. Hashtag troca de passes tá aqui, ó, na sua tela. Mande o seu recado. Você que está com vontade de conversar com a gente, na medida do possível, a gente lê as mensagens de vocês ao longo do programa. Tá certo? Carlos Eduardo Mansur, a pergunta é: o campeonato tá decidido, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Todo mundo que assiste o Troca. Não, é evidente que se há 15 dias... quando o Palmeiras tinha 3 pontos de vantagem em relação ao Flamengo, eu me lembro, eu falei aqui, inclusive escrevi no GE, que dado o equilíbrio entre esses times, o campeonato não tinha acabado, mas tinha se inclinado para o Palmeiras. Isso. Porque o Flamengo precisava de 2 tropeços do Palmeiras. O que ninguém imaginava que aconteceriam 4 em sequência, né? Agora foi o 4º jogo seguido que o Palmeiras não vence pelo Campeonato Brasileiro. Isso não estava no script. O que fica de lição, assim, é que uma coisa é a gente chegar aqui e dizer, nesse momento com 3 pontos de vantagem do Palmeiras, há 2 semanas atrás, o campeonato se inclina, se insinua um pouco mais para o Palmeiras. Mais a feição do Flamengo nesse momento. O que foi feito, e aí respeitando muito das análises sobre o futebol, cada um pode ter a sua visão, mas é o que eu não concordo. É que a cada vez que Flamengo ou Palmeiras no ano tiveram uma pequena oscilação, o que aconteceu foi um exame com lupa, tentando encontrar problemas, como se isso fosse reflexo de times com problemas, de trabalhos que tivessem problemas. E eu continuo achando, esse campeonato é um campeonato disputado por 2 grandes times de futebol, que será decidido por pequenos detalhes, por mais que a diferença agora abra, eventualmente um time tenha uma oscilação maior na reta final, mas por detalhes que acontecem numa reta final de enorme esgotamento dos 2 lados. Outra lição, foi curioso porque eu me lembro que no dia 5 de outubro, o Palmeiras virou aquele... A memória é boa, hein? Não, mas eu anotei, né? Caderno serve para isso também. No dia 5 de outubro, quando o Palmeiras virou contra o São Paulo, aquele jogo no Morumbi, o Flamengo logo depois perdeu para o Bahia. E ali se instalou um diagnóstico, com o qual que eu contestava, mas um diagnóstico, de que o Palmeiras chegava à reta final com mais consistência, era um time mais sólido, com mais vigor do que o Flamengo. Passaram 20 dias... No dia 25 de outubro, um sábado, o Flamengo perdeu para o Fortaleza. Sim. E esse discurso se ampliou. Só que no dia seguinte o Palmeiras tropeça no Cruzeiro e ele já tinha vindo da sequência da derrota do Flamengo e do jogo ruim com a LDU. Isso. E aí, novamente, o discurso muda. Depois, o Flamengo parece que tem uma sequência em que ele ganha aos olhos das pessoas e o questionamento muda de lado, né? No dia 6 de novembro, o Palmeiras faz 2-0 no Santos, aí ele tem uma sequência de bons resultados, porque ele tinha virado contra a LDU, e o Flamengo tropeça no São Paulo. Volta o discurso de que o Flamengo era um time que não tinha vigor nessa reta final. Hoje o Flamengo fez uma partidaça no Maracanã. Uma partidaça no Maracanã contra o Bragantino. E o Palmeiras está com uma sequência de tropeços. Não deixou o Palmeiras de ser um grande time. Qualquer um dos dois podia ter vencido esse campeonato. Ainda não acabou, eu acho. Evidentemente que a vantagem do Flamengo é a seguinte, para deixar bem claro, o Flamengo precisa de 2 vitórias em 3 jogos para ser campeão brasileiro. Né? Isso. E pode conseguir o inimaginável, que é viajar a Lima campeão. Ninguém imaginava que esse campeonato fosse se decidir antes da final da Libertadores. Agora,
ainda são os detalhes pesando para mim no que é um confronto entre duas grandes equipes, embora o Palmeiras tenha, nesse momento, a sua oscilação um pouco maior. É isso, Alex, ninguém imaginava o Palmeiras não conseguisse vencer nos últimos 4 jogos. Antes do Alex, vamos ao Maracanã. Portanto, jogadores de Flamengo e Bragantino falando sobre a disputa do título. Agora sim, Alex, boa noite. Eu dizia para você que o Palmeiras não vence há 4 rodadas e, para piorar, esse foi o último jogo do Palmeiras em casa. O Palmeiras não joga mais no Allianz Parque. São 3 jogos como visitante contra Ceará, Atlético Mineiro e Grêmio. Grêmio é o primeiro, né? Primeiro é o Grêmio, isso. Grêmio, Atlético Mineiro e Ceará. Então é mais um complicador para o Palmeiras nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Tudo bem, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe. Tudo certo? Cadu Mansa, todo mundo que está em casa. É difícil, né? Uma sequência num momento crucial, onde ele estava líder. É difícil essa pancada. O resultado, de repente, fala assim, decidiu o campeonato. Definiu não, porque ainda tem pontuação para pegar. E esse time do Palmeiras, ele não vai se entregar, né? Mas para o Flamengo é uma maravilha, porque realmente se ele consegue ser campeão de certa forma, é lógico que se ele for campeão agora, o Palmeiras também não pode ser alcançado. E ambos vão se preparar para ter realmente um grande jogo daí na Libertadores, né? Então isso pode ser que antecipe... Esse título pode ser que antecipe um melhor jogo lá na final, né? Mas o Flamengo realmente num momento melhor, com seus jogadores vivendo um momento melhor. O Palmeiras sofrendo realmente um pouco mais para jogar, conseguir resultado. Ficou muito difícil para o Palmeiras agora. É isso. Vamos fazer o seguinte, vamos ao Allianz Parque, lá está nosso time, né? Paulo Andrade, Ana Thaís Matos, Fernando Praz, o Paredão. Eles chegam aqui para a gente começar a conversar sobre esse empate entre Palmeiras e Fluminense. Estávamos dizendo aqui das dificuldades do Palmeiras agora para conquistar o título brasileiro. E aí me ocorreu o seguinte, fica aquela questão, imagino, na cabeça do Abel agora. Tem um jogo terça-feira contra o Grêmio fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, que ficou bem distante, né? Para a gente falar um pouco sobre a realidade. E no sábado tem a decisão da Libertadores, é um jogo só para ser campeão. Como planejar o jogo do Grêmio? Imagino que essa questão também esteja na cabeça do Abel. Não, amigos? Bem-vindos ao Troca. Obrigado, Diniz. Estou aqui com o Praz, com a Ana Thaís, abração, Alex, Mansur. Pois é, com toda certeza isso a partir desse momento passa a rondar a cabeça do técnico Abel Ferreira. Não era o que o Palmeiras queria. O Palmeiras fez um jogo de novo abaixo em sua casa, o Praz até fazia as contas aqui. O ataque do Palmeiras, que é o segundo melhor do campeonato, chega a 5 horas sem balançar as redes. 5 horas e meia. 5 horas e meia, atualizando então números de data praça, 5 horas e meia, muita coisa. Eu cheguei a trabalhar em alguns dos jogos aqui do Allianz Parque, naquela sequência goleada para cima do Inter, grande jogo e grande vitória para cima do Vasco, Juventude, Bragantino. O Palmeiras não perde aqui há 6 meses no Campeonato Brasileiro, mas hoje a apresentação esteve muito abaixo, né, para um time que precisava tanto da vitória e do resultado. É isso, Paulo. Oi, meninos. Boa noite, pessoal do Troca. A gente, no aquecimento, a gente falava muito sobre o desafio que era o jogo de hoje, pegar um Fluminense que vinha de uma vitória no Clássico e leve no campeonato, né? Pensando ali em vaga de Libertadores, mas um time que a responsabilidade dele era alcançar essa pontuação que ele conseguiu. Então, hoje a responsabilidade estava muito com o Palmeiras, que não só precisava voltar a jogar bem, mas precisava vencer, o que não aconteceu. Eu acho que a gente pode falar um pouco sobre a escalação, as escolhas do Abel, né? Ele treina, ele tá no dia a dia, ele sabe o que melhor do que todos nós, como pensar essa equipe, mas eu achei o Palmeiras um time tenso desde o começo do jogo e com as possibilidades de criação muito pequenas. Na ausência do Andreas, ele apostou em 2 volantes e na possibilidade desses volantes participarem da criação, o que não aconteceu. O Palmeiras errou muito passe, fez muita jogada com um passe longo, passe de intermediária para intermediária. O Fluminense se defendeu muito bem, muitas vezes se defendendo com uma linha de 5, com o Canóbio fazendo uma dessas laterais, né, uma dessas alas. E fechando muito o espaço do ala. A gente falava, né, eu e o Praz durante o jogo, sobre trazer mais criatividade para o meio campo, trazer mais jogadores para o meio campo, porque o Palmeiras não tinha criatividade no jogo, consequentemente não tinha finalização. Então, assim, para mim, depois que ele fez as substituições no segundo tempo, o time até melhorou com a entrada do Fux, principalmente, para mim foi o melhor jogador do Palmeiras na partida. Entrou o Veiga, melhorou o jogo também,
mas achei o Palmeiras um time tenso, de pouca criatividade, e acho que a escalação inicial não era uma escalação que privilegiava um jogo contra o Fluminense, que não tinha o seu melhor jogador, que era o Lúcio Acosta, que aí sim tinha uma força a mais no meio campo. O Palmeiras, ele traz o Andrés, e aí o Evangelista machuca, o Andrés acaba entrando no lugar do Evangelista, e o Palmeiras hoje jogou com 2 volantes com características totalmente diferentes. Eu acho que isso foi um ponto do jogo, porque passou muito por esse setor a falta de criação do Palmeiras, né? A falta de abastecimento do Flaco, pro Vitor Roque, pro Sousa, pro próprio Alan. E aí no intervalo o Abel bota o Veiga para tentar dar um pouco mais dessa criatividade, né? Melhora um pouco já, só que o Veiga ainda estava muito isolado. Depois ele tira o Martínez, se não me engano, e bota o Fux. Mesmo sendo zagueiro, o Fux conseguiu contribuir e ajudar muito mais o Veiga na criação. E no fim do jogo o Palmeiras teve uma certa pressão, mas muito mais por intensidade, né? Naquele abafa. O jogo ficou mais partido, ficou até perigoso para o Palmeiras, o Fluminense teve algumas chances. E aí a gente começa a pensar nos próximos jogos, né, que são decisivos. O jogo do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio fora e o jogo propriamente da Libertadores, a final. E eu acho que o Abel vai já montar alguma coisa nesse jogo do Grêmio, não pensando diretamente na Libertadores, mas como tentar achar soluções para o Palmeiras criar mais e ser mais efetivo. E aí isso ajuda tanto no jogo do Brasileiro como na Libertadores. Então acho que de repente Giai e Fux eles ganham alguns pontos e aumentam de repente a dúvida do Abel. Também para o jogo do Grêmio, mas principalmente para o jogo da Libertadores. E até fazendo a comparação com os dois, né? Palmeiras e Flamengo, tem um outro aspecto, né? Além do Flamengo ser hoje o principal favorito à conquista do título, vai jogar no gramado sintético contra o Atlético. Pois é. Assim, tem uma final de Libertadores e um jogo decisivo de Brasileiro no meio, né? E, assim, com um time com uma diferença de 4 pontos para o líder do campeonato, o Flamengo pega um time que vem de uma derrota de Sul-Americana e o Palmeiras vai enfrentar um Grêmio fora de casa que vem num bom momento também. Então, assim, administrar esse time pensando na Libertadores, eu acho que vai ser fundamental nessa semana. E com essa diferença de pontuação, eu acho que eu vou muito na carona do que disse o Praz. Eu acho que ele já vai preparar esse time com algumas possibilidades, pensando no que ele vai enfrentar no sábado, na grande decisão contra o Flamengo. Então, essa resposta que você, né, trouxe pra gente aqui a conversa, a pergunta, a resposta tá dada, Felipe Diniz. Então, mas você sabe que a minha pergunta foi no seguinte sentido, né? Da dúvida de talvez poupar alguns jogadores no sentido físico, né? Porque o Campeonato Brasileiro, é claro que depois se perde a final da Libertadores, vem uma carga grande, dizer, mas abandonou o Campeonato Brasileiro antes. E a questão é, talvez, não ter os principais jogadores, né, para não correr riscos nessa semana de Libertadores, pensando no jogo já contra o Flamengo do sábado. Vocês acham que essa possibilidade não existe nesse momento? Eu acho que não, Diniz. Eu acho que não, porque tu não pode abrir mão ou arriscar um campeonato de 38 rodadas em uma rodada. E agora sofreram tanto, teve tanto desgaste durante o campeonato todo, durante o ano todo. Agora na reta final, que são praticamente, se a gente contar que vai poupar, são 2 jogos para decidir o ano, né? Eu acho que não. Eu acho que o Palmeiras vai fazer o contrário. Ele vai botar a força máxima e o Abel vai tentar fazer o máximo possível para já reverter no jogo do Grêmio essa fase ruim, para daí esse jogo também refletir na final da Libertadores. Concordo. É por aí, Ana? Não, eu concordo muito. Assim, eu acho que tem uma questão psicológica também, né? O Palmeiras, ele não tá só jogando mal, é um time muito tenso. Eu acho que essa tensão para um jogo fora de casa, que o Palmeiras costuma jogar bem como visitante. Acho que é bom pontuar isso. A gente tem falado, claro, dessa sequência que hoje foi a despedida aqui do Allianz, mas o Palmeiras é um time que costuma bem não jogar bem, mas ele tem mais concentração jogando como visitante. Então, acho que é fundamental para o Palmeiras ir com mais confiança para o jogo da Libertadores e passa, sim, por esse jogo contra o Grêmio, jogando bem, independentemente do que venha acontecer no campeonato. Mas o Palmeiras precisa ganhar o jogo. Ele precisa não só jogar bem, ele precisa ganhar o jogo para ir com confiança para o jogo da Libertadores. Que, embora seja um jogo completamente diferente, uma coisa acaba sendo sequência da outra, principalmente pelo mental, que eu acho que isso tem pesado muito também para o Palmeiras nesse momento. Tá bom, meus amigos. Aninha, obrigado. Paulo Andrade, meu zagueiro. Fernando Praz, o Paredão. Valeu, bom descanso para vocês. Obrigado, sempre bom tê-los com a gente aqui no Troca de Passes. Boa sequência. Valeu. Só um detalhe sobre a matemática do campeonato. É verdade que, oficialmente, o campeonato só termina na terça
em caso de vitória do Flamengo e derrota do Palmeiras, porque abre 7 pontos, restando 2 rodadas. Mas, se o Flamengo vencer o jogo e o Palmeiras empatar, fica 77 a 71. Isso. Só que aí ficam 23 vitórias Flamengo, 21 Palmeiras. Mesmo que o Palmeiras ganhe os 2 jogos e o Flamengo perca, ele alcança o número de vitórias. Mas o campeonato está virtualmente encerrado, porque hoje o saldo de gols do Flamengo é 50, o do Palmeiras é 29. O Palmeiras não vai tirar 21 gols de saldo, né? Que vai ser mais de 21, porque nessa hipótese o Flamengo teria ganho o jogo e o Palmeiras não. Ele não vai tirar pelo menos 22 gols de saldo em 2 rodadas. Não, praticamente impossível.